Quando estavam indo embora, esbarram com a dona da casa no corredor, e descobrem que ela é uma celebridade famosa. O irmão do prota fica impressionado com a beleza dela. O segurança dela logo entra em sua frente e pergunta se eles são fãs. O prota diz que não, são só os vizinhos de baixo. Ele vem o bolo que estar com eles. Ele tenta até oferecer mais, ele recusa, e fala por ela que ela também não come. Ele chama o elevador e chama ela. Ela fica encarando o prota. Ele diz que não sabe quem ele é. Mas essa atitude foi bem rude. E pede que seu irmão não ligue para isso. Ele diz que não se importa, mas pergunta se ele também viu isso. Ela parecia uma sereia. Notícias sobre atores famosos morrendo de forma misteriosa rodam as redes. Sentada em seu sofá, ela diz que o mundo está uma bagunça. E ver mais notícias sobre um ator que morreu. E pensa que uma pessoa mais famosa que ela morreu. E se não tivesse uma boa runa também estaria entre os mortos. E também tudo isso foi graças à companhia. Sem eles não teria chegado tão longe. Seu segurança pergunta sobre o que ela está pensando. Ela fala que não está pensando em nada. Ele diz que ela pode ser honesta com ele. Ela diz que não sabe como o mundo acabou assim. Ou se ela ficará viva na próxima rodada. O cara fala que ela não precisa se preocupar com a próxima rodada porque ele ajudará ela. Ela responde que sim. E pensa que quando a companhia mandou um segurança, pensei que eles queriam alguém que me observasse de perto, mas se não fosse por ele agora poderia estar morta. Ele diz a ela que vai a proteger não importa o que aconteça. Ela agradece pela ajuda dele, e lembra do que aconteceu mais cedo, sobre os novos vizinhos, e que o bolo parecia delicioso. Ele responde que aquilo pode engordar ela, e diz que eles teve todo o trabalho de vir cumprimentar, eles devem ter ficado irritados. O cara pede que ela esqueça, foi só uma saudação comum, e eles só queriam uma corda para ficar vindo aqui direto. Ela diz que eles não pareciam ser ruins, e fala que ele parece ter mais de 15 anos, isso significa que ele deva ter matado mais de 100 goblins para sobreviver. O cara diz que sim. Ela fala que isso é impressionante, ele agir como se não fosse nada. O cara fala que matar 100 goblins não quer dizer nada. Ela pensa que ele fala isso porque tem uma boa habilidade, mas ele nem se compara ao ceifador negro. Quase tive pena dos goblins. Me pergunto se ele tem um trabalho na vida real e qual é. Conseguiria sobreviver se trabalhasse com alguém como ele. Terça-feira, 11 de janeiro, 11 horas da manhã. Seu irmão estava limpando a casa. Ele vê o prota chegar e pergunta se ele fez mais algum lucro. O prota diz que não foi muito, e foi algo acima de uns 15 bilhões de UAU. Ele pergunta se o banco não diz nada, porque essa é a quarta vez que ele vence na loteria. O prota diz que sobre isso, o gerente ficou impressionado e perguntou mais uma vez o meu segredo. E como sempre falo que foi mensagem divina, seu irmão diz que sim, e pergunta se ele colocará em Bitcoin de novo. Ele responde que sim e aumentou ainda mais os lucros. Ele diz que já está na hora de tirar porque está ficando com medo. O prota pede que ele não se preocupe, cuidará disso. E por hora só vamos procurar algo para comer. Terça-feira, 11 horas da manhã. O prota se prepara para voltar ao jogo. Seu irmão diz que ele tem que voltar bem. Ele pede que ele não se preocupe de novo. E pergunta se ele não viu quando ele bateu naqueles delinquentes. E o manda dormir porque quando ele abrir os olhos já estará de volta. E assim ele é mandado de volta ao jogo. E quando todos veem o prota ficam cochichando sobre ele. E outro anjo aparece no lugar daquele que ele matou. Todos percebem. O anjo diz que houve um acidente com o anterior, e ela foi designada a cuidar deles, e cuidará muito bem. Depois de explicar tudo, o anjo falará que vai acontecer nessa rodada, e como objetivo principal eles vão ter que escolher um representante de sua região, e eles têm até 3 horas para pensar sobre escolher um. As pessoas ficam confusas sobre o que o anjo quis dizer com essa missão, e lendo um pouco a mais eles veem que dessa vez todos podem sobreviver. O anjo diz que eles estão confusos, e deixará uma breve explicação. Nessa rodada não terá nada a ver com batalhas. Escolha um representante e ela acabará simples assim. E ao se tornar representante poderá controlar humanos à sua maneira, mandando eles fazer o que o líder quiser ou qualquer coisa. Então daqui a 3 horas vão receber um bilhete para votar na pessoa que escolheram. Uma pessoa pergunta se realmente vai ser assim, só isso. Ela confirma que sim, apenas só em votar, poderão retornar para casa, e para vocês só será uma pausa. Em ouvir isso todos ficam felizes que não vão ter que lutar nessa rodada. O anjo sai e deixa um cronômetro e diz que eles têm 3 horas para pensar. As pessoas começam a dizer que essa será sem dúvida a rodada mais fácil. É só escolher uma pessoa e depois voltar à Terra.
A cobaia do Prota fica brava porque pretendia lutar. Seu amigo pergunta qual é o problema dele, todos vão poder voltar vivos. Ele responde que colocou todo o ponto de atributo em força. E não poder usar isso o deixa furioso. Ao longe o Prota diz que ele deva ter colocado todo o ponto de atributo em força de novo. Sendo assim tudo estar indo como da última vez. E fala que todos vão ficar debatendo por 3 horas quem será essa pessoa. Mas isso não é o importante agora. Além de uma missão principal existem missões extras, e a missão extra que tem nessa região é promoção para uma classe, e com isso tenho que chegar no nível 10 o mais rápido possível. E derrotando essas coisas posso chegar mais rápido. Ir fundo nessa floresta vai me fazer upar, e onde tem um Goblin sempre tem mais, ou sempre tem centenas. Derrotar eles não será difícil, então não consome muito tempo. Viu, com isso só passaram 30 minutos. Ele abre sua janela de atributos, e ver que já está no nível 9, o Prota diz que se tivesse uma runa de força talvez colocasse todos os pontos em força, mas não vale de nada ter tanta força se não pode desviar de um golpe fatal. Os jogadores possuem 4 atributos: agilidade, força, sorte e inteligência. Não preciso explicar cada uma porque vocês sabem como elas funcionam, e não tem como ser dependente de apenas uma, ainda mais se a classe for ceifador, que utiliza tanto poder mágico quanto físico, então subir atributos por iguais é a melhor opção. Quando o Prota sente que tem alguém o seguindo e por estar ocupado não tinha percebido, e pensa que essa é a primeira vez, de todas as vidas que o seguem, e pede que quem esteja se escondendo saia agora, e se não falar suas intenções escolha seu Deus e reze. A pessoa sai e se mostra. O Prota pensa que ela é aquela atriz que viu no apartamento com seu irmão, ela pede desculpas por aparecer assim. O seu segurança logo aparece e também se desculpa, e diz que não estava o seguindo com mais intenções e pede que ele não fique bravo. Ao ver quem é, ele liga que esse homem seja o braço direito daquela pessoa. Mas George é o filho mais velho de uma das maiores companhias do país, ele é o jogador conhecido como Demônio Celestial, ele é um dos meus alvos e ter ele do meu lado aumentará todo o meu poder em vários aspectos. Mas quem estou de olho mesmo é na sacerdotisa que estará com ele na 20ª rodada, mas não esperava encontrar seu braço direito aqui, mas o fato dele estar com aquela garota, isso significa que ele é o segurança dela. Talvez as coisas que ouvi antes sobre ele patrocinar celebridades eram verdadeiras. O Prota pergunta, a partir de qual momento eles começaram a seguir ele? Ela responde que desde o começo, quando viu indo à floresta, a partir dali já estava o seguindo. Perguntarei mais uma vez por que me seguiu. Ela diz que não é nada ruim, só queria fazer uma oferta. O Prota pergunta qual. Ela diz que ele ficou em primeiro lugar em todas as rodadas, então queria saber se ele poderia cooperar com ela. O Prota responde que essa palavra cooperar só seria usada quando os dois lados precisam um do outro. Ela responde que sim. O Prota pergunta se ele precisa dela, e diz que está muito bem sozinho, então não o siga ou desperdice seu tempo com bobagens. E não tem interesse de formar nenhum time agora. O cara pergunta o que ele tem, ou quão grande é o ego do Prota. A garota desaba e diz que ele não está em primeiro à toa, e a presença dele é demais. Queria formar um time com ele, mas não saiu como planejado. O cara diz a ela que avisou. Pessoas como ele são orgulhosas demais para ter aliados. Ela fala que mesmo assim não sabia sobre a existência de tantos monstros, e chama ele para caçar. O Prota continua sua caçada, e pensa que cooperação nesse momento não é preciso, porque a coisa mais importante agora é upar para o nível 10, e ver 5 lobos da raça Gnolls de uma vez, e diz que hoje é seu dia de sorte. Todos avançam nele de uma vez, e em um piscar de olhos eles são derrotados, e com a ajuda deles ele chega ao nível 10. Com sua subida para o nível 10 o Prota agora pode usar a loja, e o sistema fala que ele tem uma missão extra escondida, e ele expressa que finalmente tem um progresso. Sua missão pede que ele upe e alcance uma classe antes da rodada 2. O Prota diz que é a primeira vez que as pessoas veem isso e ficarão confusas. Todas sabem que uma classe pode ser ótimo, mas o problema está em conseguir. Ninguém sabe como conseguir as condições especiais. Guerreiro precisam aumentar sua força dentro de meia hora e matar 30 monstros dentro dessas mesmas horas. Os berserkers têm que caçar no período enquanto sangram. Assassinos precisam esfaquear monstros múltiplas vezes, ou seja, precisa cumprir tarefas relacionadas à sua classe. No começo também cacei monstros e fiz isso na floresta toda. Isso me deu a classe caçador, mas depois de descobrir a classe ceifador apenas foquei nela. O Prota usa o item que pegou ao matar o anjo. Ao usar o sistema diz que ele não pode mudar, então escolha com cuidado. O Prota diz que não precisa nem pensar sobre a classe que ele escolherá, e diz que sim, e sua mudança de classe é aprovada para ceifador, e a runa de ceifador será pregada em seu corpo.
E como recompensa ele ganhou a foice do ceifador. Ele pensa que já conseguiu tanto, um como o outro. E até seu ranking subiu. Nesse mundo os jogadores são divididos por 6 rankings. Iniciante, aprendiz normal, especialista, mestre e grão-mestre. Isso aparece quando libera uma nova classe ou habilidade especial. O sistema diz que ele liberou a insígnia da morte. E agora será possível equipar itens de ranking maior. E pensa que se não progredir agora ficará preso em iniciante. O prota recebe o prêmio como o primeiro jogador a avançar, e ganhou uma bolsa de ouro aleatória. O prota confirma que sim, ele é o primeiro e ganhar isso também me dá uma habilidade neutra. E libera o rastrear. Ele caça qualquer pessoa, mas o rosto e o nome devem ser lembrados. O prota diz que agora que comprou uma habilidade de 20.000 de ouro vai testar, e rastreia sua cobaia. Ele vê que não está muito longe de onde está, então irá ver o que ele está fazendo. O segurança e a garota estão correndo de alguma coisa. Ela cai porque está muito exausta. Ela diz que não aguenta correr mais e sua perna está ruim. O cara diz que eles têm que continuar a qualquer custo, e ela tem que ficar de pé mesmo que doa. Ela fala que onde a flecha a atingiu está queimando. O cara diz que mesmo que ela se machuque muito nesse mundo na Terra o corpo dela deve estar bem. Ela responde que entende e tentará continuar, mas logo foram alcançados, e quem estava perseguindo eles era a cobaia do prota junto de suas lesmas. O segurança pensa que eles só foram pegos por causa dessa mulher, e que não tem outra escolha além de lutar. O cara pergunta se ele quer mesmo lutar, porque os números deles são maior, e pergunta se ele tem mesmo certeza. Ele pergunta o que eles fizeram para eles. Ele diz que nada e só quer uma coisa, a garota. Libere ela e pode ir. Não queremos você. E eles falam que reconhece ela. Ela é uma celebridade. E ele continua falando que se ele largar ela aqui é só meter o pé. E pergunta o que ele acha da proposta. Ele pensa que se soubesse que era isso teria largado sem pensar 2 vezes. Mas nessa situação não pode mais porque senão desapontará seu mestre. O cara pergunta para que ele está fazendo essa pose. Vai realmente querer lutar contra a gente? Ele diz que isso é um crime. A cobaia diz que não tem leis nesse mundo, então não está fazendo nada errado. E mesmo que tente, como vai provar algo? O cara pensa que por mais que ele seja irritante ele está falando a verdade. E não tem escolha além de lutar. Quando eles veem o prota pergunta o que está acontecendo aqui. O cara diz que é melhor ele seguir o rumo dele. O prota manda calar a boca que não o perguntou nada. O outro responde que eles queriam ela e fizeram uma emboscada. E se ajudar eles estará em débito com ele. O prota olha sua cobaia e pergunta se isso é verdade. Ele responde que ninguém liga e manda ele mais uma vez seguir seu caminho. O prota responde que eles são seus conhecidos, e além de tudo nunca ignorou uma pessoa ferida. A cobaia pergunta o que ele quer dizer com isso. O prota responde que não pode deixar os feridos para trás. O cara fica bravo e os dois agradecem ele. O prota pensa que ajudando ele será bom para uma relação futura. E se um riquinho como o patrão dele me ajudar será ótimo. Assim minha recompensa virará uma bola de neve e ficará melhor. E também tem o fato de eu não gostar de nenhum deles. O cara pergunta o que ele está fazendo e manda ele não se aproximar mais. O prota pergunta qual é o problema, não queriam lutar. Ele pensa que isso vindo do cara que matou goblins como se não fosse nada. E ainda estar em primeiro em todas as regiões parece piada. Quem quer lutar com alguém assim? O prota pede que eles sejam sinceros. Se não quiser lutar é só dizer. O cara pergunta se ele deixará eles saírem se falar que não quer. Sim, pensarei nisso enquanto ficam de joelhos e imploram pelas vidas de vocês. O cara pensa que ele quer que ele se humilhe. Enquanto todos veem ainda na frente daquela mulher, e que não quer lutar contra ele, mas isso é demais. E lembra que se consegue quebrar uma parede pode muito bem fazer o mesmo com ele. Ele responde que ele está indo muito longe com isso. E se quiser que eu fique de joelho terá que fazer. Ele pensa que é só diminuir a distância e dar um soco em seu rosto. Por que não teria como um humano aguentar isso? O prota guarda sua arma. Ele pergunta o que ele está fazendo aguardando. Ele responde que é injusto ele ser o único armado. E vencer fácil assim não tem graça. Ele diz que o prota está sendo ridículo. Quando do nada o prota avança, ele pensa que ele foi burro em largar sua arma e ainda vir de frente. Ele desvia e o chuta para longe. Do chão ele xinga o prota. Ele o chuta e o manda ficar calado. Ele até tenta se afastar, mas o prota pega em sua gola e bate em sua cara. Ele pensa que sente como se martelos estivessem acertando ele. E diz que ele é mais forte que ele. Mesmo ele tendo a runa da força, seu poder nem se compara. Ele grita que seus amigos atirem nele. Mesmo atirando nele, o prota só desviava e diz que ele teve sorte em achar um arco. Mas é uma pena ter esbarrado com ele. E arranca seu braço fora. Os outros tentam atacar também. O prota pergunta se eles acham mesmo que teria chances. Marca ele com a insígnia da morte e ataca. O prota o ataca arrancando suas pernas, e deixando o outro apavorado.
O prota não tem piedade alguma, e diz ao outro que atacar ele com uma arma significa que ele tem alguma coragem, e arranca seu braço, e pensa que a insígnia da morte não mudou. Ela ainda aumenta o dano várias vezes, eles todos lamentam do chão e o prota pensa que foi muito fácil, mas não pode acabar com eles ali, tem que aumentar o medo neles, para que eles nunca mais voltem. Eles pedem que ele pare e poupe a vida deles. O prota arranca o outro braço e diz que ele não morrerá com isso, então pare de chorar, e pensa que eles já eram, agora só falta um, e diz que ele não adianta se esconder porque pode o ver, e não há exceções e tira o braço dele. E pede que ele não chore igual um bebê e lembra do que ele fazia com ele na escola. E pensa que comparado com a dor que causaram nele isso é muito leve. O cara de longe pensa que ele tirou o braço de uma pessoa que já tinha perdido a vontade de lutar, e mesmo que para outras pessoas sejam muito duro, esse tipo de postura é muito bom, e diz que o ceifador negro pode rivalizar com o presidente. O prota pergunta se eles estão bem, e diz que eles ali não farão mais nada, até porque não podem se mexer. Eles agradecem a ele. A garota pergunta se eles não vão morrer estando assim. O prota responde que não liga, porque até animais são mais civilizados que eles, e pensa que ela é muito molenga. E por que ela liga tanto para a vida deles? É como se ela fosse uma santa. O cara pede permissão para perguntar algo, e pergunta por que poupou a vida deles, ao invés de matar eles. O prota diz que isso é simples, não ganho nada com a morte deles, nenhum benefício, mesmo assim deixar algo que pode lhe fazer mal no futuro não é ruim. O prota pergunta a ele se esses caras podem mesmo trazer problemas a ele no futuro, e diz que nada de bom pode acontecer em uma população decadente, já que o número de pessoas aqui vão cair, não vejo motivo em fazer isso matando eles. O cara pensa que ele está certo. Porque se o número de pessoas cair, o número de pessoas boas no ranking também cairá. Ele diz que ele até pensou nisso. Ele fala ao prota que com isso entende seu ponto de vista e não fará nada com eles. O prota responde que sendo assim irá embora. Ele pede que o prota espere porque se passar o número da conta dele pode recompensar ele. O prota diz que não quer, ele pensa que ele ajudou sem nenhum tipo de recompensa, e que tem que passar isso ao presidente. E que mesmo que queira matar eles não fará, já que o ceifador disse que não tem benefício. Ele chama a garota e vai embora, mesmo acontecendo toda essa confusão, no lugar central onde todos estavam reunidos. Estava tendo uma grande briga para ver quem seria o representante da região, e usavam de tudo, desde a linhagem e até os cargos que seus pais tinham, até surgir alguém que tinha um dom absurdo de comunicação, e tenta apaziguar as coisas. As pessoas falam que ele está certo sobre ter uma conversa pacífica e pergunta se ele tem alguém para indicar. Ele pensa que todos estão ouvindo ele, e isso é bom, por causa da sua runa de persuasão. Como esperado, as pessoas estão caindo nessa de novo. Na minha runa de persuasão, quando vi essa runa pela primeira vez fiquei chateado, e a primeira coisa que pensei, isso não funciona contra monstros, mas no final achei um bom uso para ela. Enquanto algumas pessoas lutavam, pedi que elas fossem ajudar uma garota ao longe, e com isso usei ela várias vezes para roubar os goblins dos outros, e assim matei 100 deles fácil. Se tudo continuar assim posso ser o representante da região. Ele diz às pessoas que primeiro tem que decidir quem será os candidatos, e escolher 5, aí votar entre eles quem será o representante. Todos concordam com ele. Assim ele diz que se tiver alguém que eles queiram indicar é só levantar a mão, e diz que não podem se indicar. Porque fazendo isso não será diferente de antes. Ele pensa que é muito fácil persuadir essas pessoas, enquanto alguns pensam que isso será difícil porque não querem indicar, mas sim ser o representante. Quando alguém levanta a mão e diz que indicará o cara do chocolate, comenta, e ele pensa que é isso mesmo. O cara diz que é melhor ele, alguém com liderança e pensamento lógico. Enquanto ele pensa que é só mais um idiota para a lista, ele continua que foi ele que apaziguou tudo. Ele diz que agradece essa confiança. Quando outra pessoa diz que quer indicar o ceifador negro, ele pensa que faz sentido a pessoa que ficou em primeiro lugar estar nessa lista. As pessoas começam a indicar mais candidatos, e com isso já são 4 candidatos à vaga. Faltando um, ele pergunta se tem mais alguém que queira ir. Como ninguém falou nada, ele daria início à votação, e diz que todos têm que dar um discurso, e que quer ir primeiro. Quando alguém manda ele calar a boca, essa pessoa tem o codinome A Vida é um Documentário. Ele diz que ele não suporta mais ouvir ele falar tanta besteira, e pergunta se ele acha que o mundo é fácil assim. As pessoas fazem tudo o que você quer. A primeira coisa que vem em sua mente é que ele descobriu sobre sua runa. E o cara pergunta quem ele é para escolher quem será o líder da região. Ele fala que o cara passou dos limites. E diz que dessa forma hostil e com esse tipo de palavra ele não será votado. O cara pergunta se ele quer lhe dar aula ou coisa assim. Ou ele só quer morrer.
Ele pensa que sua runa não está funcionando nele. Isso só quer dizer uma coisa. Quando o cara grita que todos têm que votar nele se quiserem ficar vivos, o Chocolate comenta diz que ele realmente sabe fazer uma bagunça. Manda parar de passar vergonha e ficar quieto. Quando de raiva ele pega sua arma e o corta. E diz que quem não votar nele terá o mesmo destino. Todos ficam em choque com o que ele acabou de fazer. Ele fala que não se importa se eles estão achando ruim. É só vir para cima. E enquanto as pessoas falam que ele é maluco, ele diz que já que não vão vir ele vai. E sai matando uma fila. E diz que isso é incrível, não tem polícia ou qualquer pessoa para parar ele. E depois volta a falar que quem não votar nele ele vai matar. E todos ficam com medo de morrer. Ele pensa que todos que estão com medo dele vai votar nele. E se ele conseguir, dessa forma o ceifador negro não poderá fazer nada e se ele o matar ele ficará em primeiro na região. Enquanto isso o Prota mata alguns Gnoll. E diz que já chegou no nível 16. E na medida que ele aumenta fica mais difícil subir, e mesmo que tenha eliminado mais de 200 Gnoll, mas mesmo assim as caças ficam mais fáceis. Mas o motivo é óbvio. Tenho a runa do abate e a do ceifador. Bom, com isso chegou a hora. O sistema avisa ao Prota que a hora da votação chegou, e todos os jogadores serão levados ao centro da rodada. Com a hora da votação os jogadores é invocado para o ponto inicial, e quando eles voltam a maioria estavam machucados, e eles percebem que alguém os matou. E chegam à conclusão que pode ter sido o cara que está no meio deles. O Prota pensa que as coisas também saiu como da última vez. Esse cara é o líder de gangue mais respeitado de sua região, além de ser o segundo melhor lutador de lá, mas sua personalidade é um lixo. E é sempre melhor remover uma bomba relógio antes que ela exploda. Mas ainda não é hora. Ele vai até o Prota e pergunta onde ele estava já que estava esperando por um tempo. O Prota pergunta o que ele quer. Ele diz que nada demais, mas irá direto ao ponto. E pede que ele seja seu servo. O Prota repete, seu servo. Ele diz que poupará a vida dele se ele fizer isso. O Prota pergunta se ele quer puxar uma briga logo agora. E manda ele ficar de joelho e diz que essa é a única forma dele sair vivo. Ou pelo menos inteiro. Ele diz que o Prota é doido e não entendeu a situação. E diz que se ele virar o representante regional, o Prota pergunta se ele entende sua língua. Ou ele está falando em grego. Ou ele ficaria satisfeito morrendo ali. E ele pensa, onde que ele arrumou essa arma? O Prota pergunta se o gato comeu a língua dele. Ele diz que é líder de uma grande gangue. E ele pensa mesmo que se ajoelharia assim para ele. E manda o Prota vir para cima. O Prota pensa que ele ainda tem pavio curto. E se ele mostrar sua força, todos votaram nele. E isso é algo que ele não quer. Porque tem que fazer ele o representante para usar ele na próxima rodada. Além do mais é hora daquela coisa chegar. Quando ela aparece, o Prota diz que ele deu sorte mas não terá a mesma sorte de novo. Ele pensa que foi bem na hora. E por agora deixará ele viver. Mas o que é dele estar guardado? E vai pagar de volta toda essa humilhação. O anjo pergunta se eles já escolheram quem será o representante deles. Ela diz que entende. E parece que eles fizeram mais do que aguardar e votar. Mas quem vive ou morre não é do interesse dela. E que agora dará início à votação. E cada um dos escolhidos vão estar aí, junto de suas fotos. O tempo de votação é 5 minutos. E como esperado todos ficam olhando o cara que oprimiu eles. E o lunático fica bravo com as pessoas que não estavam olhando para ele. E diz que quem não votar nele pode se considerar morto. Com isso a votação chega ao fim. O anjo diz que não teve nenhum voto em branco. E essa é a tabela de votos. E ele vê que quase perdeu para o ceifador negro, por causa de poucos pontos, e começa a olhar para os lados para saber quem votou nele. O anjo fala que esse é o resultado final com a vida é um documentário se tornando o líder regional deles. E agora te darei autoridade de comando. E ele pensa que agora o ceifador negro vai se arrepender de não ter o matado quando teve a chance, quando ele ver o efeito. E diz que ele só pode controlar 10 vezes, e um por vez. E jogadores com classes não podem ser controlados, e ele diz que isso é injusto, jogador com classe pode ir contra ele. O anjo diz que eles devem pensar que acabou por causa da votação estar encerrada, mas se enganaram porque tem uma missão oculta nessa rodada, o que deixa eles sem acreditar. Ela mostra que tem uma missão extra, para que eles consigam um item que o faça avançar de classe. E como o Prota disse eles ficam sem entender. O anjo fala que isso era para aparecer no nível 10, mas não conseguiram então foi forçado a aparecer agora. Um cara diz que como quer que upe 100 monstros. Ela pergunta o que foi que ele disse. Bem, a floresta estava cheia de monstros, mas não fiquem mal por isso, só tem 80.000 pessoas que avançaram para uma classe nessa rodada em todas as regiões, e nessa região pessoas também avançaram. As pessoas perguntam quem. Ela diz que dará uma olhada no resultado para descobrir. E de todas as regiões estava o Prota, e de sua região também era ele.
como também o único, e todos começam a falar que o único ali foi o ceifador negro. Todos citam que ainda por cima sua classe é de ceifador, e que pelo nome ela parece muito forte, e também esse deve ser o motivo dele carregar aquela foice. O cara pensa que seus planos foram de água abaixo, porque usaria sua autoridade para fazer ele se matar. Mas agora tudo se foi. Não imaginaria que ele teria mudado de classe. O anjo fala que os rankings foram conquistados na ordem de quem os completou primeiro, e fica surpresa quando vê que quem completou foi o Prota. E diz a ele que ele não ficou em primeiro só nessa região, mas em todas, e diz que o nome dele ainda combina com a classe. E ela pergunta como ele imaginou esse apelido, ou já sabia que ele pegaria essa classe. O Prota diz que não sabia que ganharia a classe. Todos ficam confusos. O Prota pensa que nenhum anjo sabe como conseguir, só sabem que é única. Ela responde que é interessante, e isso que se chama destino. E diz que não esperava que teria alguém que mudaria de classe na região dela. E avisa que ele é o único que não será afetado por sua autoridade. Todos ficam impressionados e pergunta a ela o que isso significa. Ela diz que explicará tudo de antemão. A autoridade dada ao representante não afeta jogadores com classe. Isso quer dizer que ele não pode controlar o ceifador negro. E além do mais ele só pode controlar 10 pessoas. Depois disso minha autoridade zera. E o cara pensa que o anjo está estragando tudo. Ele falar isso a todos fará eles perder o medo. O anjo fala que agora dará a recompensa ao ceifador por completar a missão. O Prota recebe uma de primeiro lugar da região, e outra de primeiro em todas as regiões. A primeira é escolher uma peça de armadura. Ele diz que não precisa nem pensar e pega a roupa de couro por ser mais leve. Na sua segunda recompensa, mais uma vez ele pega o buff para a próxima rodada. Ele diz que agora que tudo foi resolvido podem voltar para casa. E a próxima rodada será bem divertida. E todos são mandados de volta. A cobaia do Prota. A primeira coisa que faz é ver se seu braço está no lugar. Ele diz que é verdade, contanto que não morra, sempre estará inteiro quando voltar. E que também nunca mais mexerá com ele. Um cara sem alma como ele. Não quero nem passar em seu caminho. Na casa da garota, seu segurança diz que ela trabalhou duro. Ela pede obrigado por ajudar e proteger ela. Ele diz que isso é seu trabalho. Ela pergunta se tem uma maneira de agradecer o ceifador negro. Ele diz que não, pelo fato de não saber como ele se parece. Ainda acho que ele não quer se revelar. Como pedi o número da conta dele, ele não passou. Ele deve saber que podemos o achar por ela. Ele dá ideia. Se ela quer mesmo agradecer a ele na próxima rodada é só o encontrar e entregar algum item a ele. Ela diz que é uma boa ideia. Ele diz que por agora ela tem que descansar. Amanhã ela pensa no que dará a ele. No elevador o presidente para quem ele trabalha liga para ele e pergunta como foi com ele. Ele diz que ele e a garota alcançou o nível 8. E devido ao ferimento não fomos capazes de caçar. Ele pergunta o que houve. Ele diz que deseja reportar pessoalmente. Ele pergunta se tem a ver com o ceifador negro, e pede que ele venha que ouvirá os detalhes. Enquanto isso Prota estava vigiando todo esse tempo. 10 minutos atrás, quando ele acordou, a primeira coisa que fez foi saber seu paradeiro. E já ligou que ele poderia ir ao encontro de George. Assim rastrear ele foi uma boa ideia. O cara diz que a noite está perfeita para seguir alguém. E vai aguardar primeiros relatórios. Ceifador negro. Todo jogador sabe sobre ele. O cara que ficou em primeiro em todas as regiões. Ele pensa que arrumar confusão com ele será ruim. E tomara que ele não tenha arrumado confusão com o meu funcionário. Ele fala que se for isso não ficará parado. Porque mexer com seu braço direito é a mesma coisa que mexer com ele. E isso não pode ser ignorado, mesmo que ele seja o primeiro no ranking. O segurança chega até o presidente, eles se cumprimentam. O presidente diz que é uma pena eles não estarem na mesma região. Ele o elogia pela sua classe. O cara fala que isso foi só um golpe de sorte. Ele responde que nem é para ser chamado de sorte. Ficar em segundo de todas as regiões, isso é habilidade. E não tem honra maior que servir a um presidente como ele. O cara diz que ele deva querer algo para tal, elogiando tanto assim, e pede que ele fale o que quer. O segurança diz que sendo assim quer saber como conseguir o item de avanço. Ele diz que não é nada demais, acabou aparecendo enquanto caçava monstros. E pensa que não foi bem assim. Tudo foi graças à runa do Cavaleiro Negro. Ele pensa que quando abriu o inventário ela estava lá. E assim ele já estava fadado a avançar automático quando alcançar nível 10. E que teve muita sorte de pegar esse item de forma aleatória. Porém não posso falar toda a verdade nem para ele. Mesmo considerando da minha família, pessoas podem mudar toda hora, isso faz parte da natureza humana. Ele pede para mudar de assunto e pergunta quem foi a pessoa que os machucou no jogo, ou foi o ceifador negro. Ele diz que não, na verdade ele quem salvou minha vida. Ele repete, salvou sua vida. Ele diz que sim.
O segurança conta que quase morreu por causa de uns caras que estavam atrás da atriz, e se o ceifador negro não tivesse aparecido teríamos morrido. A senhorita Aren sobreviveu, mas o dano psicológico a fez sair das indústrias de entretenimento. Ele pensa que não só perderia seu funcionário, mas seu trabalho teria sido em vão, e pergunta o que aconteceu com eles, e se eles foram mortos. Ele diz que o ceifador causou uma dor pior que a morte, mas não os matou. Ele pergunta por quê. Ele responde que ele falou que nada de bom aconteceria, e diminuir a quantidade da população também diminui a taxa de sobrevivência. O cara diz que isso não foi errado, mas quem sabe o que eles tentarão no futuro, e pensa que graças ao ceifador não só seu subordinado estar bem, mas suas posses também, e cita que agora deve uma a ele. Ele fala que vai o compensar. Eu tinha pedido para fazer isso. Ele recusou e saiu imediatamente. Ele pensa que isso é óbvio. Ele não quer ser exposto. E diz que se eles o ver na próxima, agradeça a ele. E diga que estou devendo uma para ele. Ele confirma que fará. O cara pede que ele também fique de olho para o cobrir com qualquer ajuda. E diz que ele não é o tipo de pessoa que fica sem pagar a dívida. E antes que saia, sabe quem são esses valentões? O prota pensa que isso sim é lealdade. Assim que saiu, veio ver o chefe. E já que teve seu destino confirmado, vai voltar para casa. E diz que nem pensava que uma celebridade apoiada por eles viveria no mesmo apartamento que eu. E isso foi graças ao meu irmão, que teve a brilhante ideia de distribuir bolos. Assim pude descobrir que eles estão ligados, e desenvolver nossa confiança como vizinhos deve servir para se aproximar deles mais tarde. Mesmo que ainda não seja certeza se devo ou não levar eles para a 20ª rodada, mas a runa do Majorge é tão boa que ele poderia facilmente ser considerada trapaça. Mesmo assim tem lados negativos, como se forçado a se tornar um cavaleiro negro. Mas isso nem seria o pior. Para usar esse poder precisa de um tipo de mana, que se chama mana negra, mas isso não se consegue por meios comuns, e isso combina muito bem com quem tem manias de psicopata como ele. E pode ser perigoso ter alguém assim como companheiro. Vou só deixar ele como candidato, e tem vários indivíduos talentosos além dele. E vou trabalhar nisso assim que o sol nascer por completo. Longe dali, um comerciante diz que se tudo continuar como está, com essa renda baixa, ele terá que fechar as portas. Sua filha chega bem na hora e pergunta o que ele tem que estar assim para baixo. Ele diz que as vendas de bilhetes foram suspensas. E diz que isso é por conta dos jogadores, porque não sabe que habilidades eles podem usar. E isso deixou tudo mais difícil por causa dos custos do trabalho e não sabe o que faz. Sua filha diz que depois de se formar vai o ajudar na loja, ou arrumará um emprego de meio período antes. Ele pede que sua filha foque nos estudos e deixe isso para ele, que com as notas boas que ela tem passaria em uma faculdade fácil. Ela diz que não quer mais isso, porque na atual situação nada disso importa mais. Ele fala que sim, tem mais outra coisa, porque se tudo der errado ela não pode nem voltar mais, e pede desculpas por não poder ajudar ela. Ela diz que ele não precisa se preocupar, que ela ficará bem. E usa sua habilidade que parece cura nele. Ele pergunta o que ela fez. Ela diz que isso foi o que ela ganhou lá no jogo. Isso pode aumentar o vigor das pessoas. Ele responde que por isso parece novo em folha. Ela fala que usará isso nele com frequência. E pede que ele se anime. Quando o prota chega nessa mesma loja. Quando o prota chega, ele age como se o conhecesse. Sua filha pergunta se ele sabe quem ele é. Ele diz que ele é o vencedor da loteria, o que ficou em primeiro em todos os bilhetes. O prota pergunta se ele lembra dele, o rapaz que comprou todos os bilhetes dele. Ele responde que sim, e pergunta o que o trouxe ali. O prota fala que primeiro queria pedir desculpas, e disse que viu nas notícias por ele ter ficado em primeiro tantas vezes a venda de bilhete parou. E o pede desculpas se o causou algum problema financeiro, ou danos à loja. Ele pede que ele não se preocupe com isso porque não é culpa dele, e ele não morrerá de fome por não vender bilhetes. O prota diz que mesmo assim não parece certo, já que foram afetados por causa dele. E diz que quer que ele aceite isso como compensação, mesmo que seja um pouco. Ele pergunta o que é isso. Ele diz que são 10 milhões de UAU. O senhor diz que ele não precisa disso e pede que ele pegue de volta. O prota insiste e diz que os problemas que ele causou são graves, e diz que agora irá embora. Ele pensa que não pode aceitar tanto dinheiro assim. Sua filha pede que a entregue a carta e diz que irá lá o entregar de volta. Ela alcança o prota e pede que ele espere. Ela chama pelo nome dele e pergunta se esse realmente é seu nome. Ele diz que sim e pergunta como ela sabe. Ela diz que o seu é Júlia e que estão na mesma turma. Ele pergunta que turma. Ela diz que ele sequer nem lembra que são da mesma turma. O prota responde que não é bom com rostos, e pensa que isso é mentira. Júlia, ela está na mesma turma que eu, e é filha do dono da conveniência. E ela tem uma classe única. Buf! Descobrir depois da primeira rodada que ela era da mesma turma que eu. E fiquei bem surpreso.
que esse tipo de destino existe, e o motivo de ter criado tudo como uma mera coincidência é para trazer ela para meu lado. Ela o chama para eles conversar em outro lugar, eles vão até uma praça, ela pede que ele pegue o dinheiro de volta. O prota diz que é o dinheiro que ele deu ao dono da loja, ela fala que eles não podem aceitar. O prota pensa que 10 milhões de UOL é uma quantia que para algumas pessoas podem ser demais para aceitar, e dei essa quantidade porque sei que ela não aceitaria, porque ela é o tipo de pessoa que gosta de subir com suas próprias mãos. Ela pede que ele pegue logo. Ficar com a mão para cima dói. Ele diz que não pegará de volta. E como falou para o dono mais cedo, isso é pela sua consciência. Ela diz que essa quantia é muito grande. O prota diz que não, senão ficará pensando depois. Ela insiste que isso é demais. E ele pensa que esse é o motivo de estar dando a eles. O prota pede que ela diga isso ao dono. Não é muito para ele, então aceite sem sentir culpa. Ela pergunta se ele sempre foi tão insistente. Ele pergunta se ela já terminou. Se sim, ele precisa ir. Ela pede que ele espere. E diz que ficará só com 1 milhão. O prota fala que ela não pode decidir isso e a manda perguntar ao dono da loja. Ela fala que o seu pai ficará desconfortável com esse monte de dinheiro. O prota pergunta se o dono da loja é o pai dela. Ele diz que não sabia, e depois disso aparecerá lá mais vezes. Ela fala que também não sabia que o vencedor da loteria era seu colega de classe. E pergunta se ele não sabia mesmo que eles eram da mesma turma. Por que o reconheceu assim que entrou na loja? Ele nega mais uma vez, e diz que essa é a primeira conversa com ela. Ela diz que sim, deva ser. O prota pensa que por mais que ele se sinta mal por fingir não a conhecer, precisa fazer isso para ela sentir interesse nele. Ela levanta e diz que seu nome é Júlia, e eles são da mesma turma, e é para ele não esquecer mais seu rosto. Ele diz que sim, não esquecerá mais. Ela fala que isso foi muito vergonhoso, e estar fazendo uma apresentação quando a escola está chegando ao fim. O prota diz que agora sabe e pode continuar falando com ela mesmo depois da graduação, e pede que ela passe o número dela. Ela fica sem jeito. Ele pergunta se tem algum problema. Ela diz que não e passa. Ele diz que é o destino, então nos falaremos com frequência. Mas se isso for tudo, não aceitarei o dinheiro de volta, e tenho que ir, e se despede dela. Ela também se despede, e pensa que ele pediu seu número, e isso deixou o coração dela batendo rápido. E mesmo sabendo que ele me pediu para ser amiga dele, eu gosto dele. A primeira vez que o vi, ele estava sendo machucado por valentões, então liguei para a polícia. Depois disso segui para ver se ficaria tudo bem. E quando vi trabalhando com um sorriso no rosto como se nada tivesse acontecido, vi que ele era mais forte do que parecia. E a partir desse ponto comecei a gostar dele. Não tinha coragem, e meus sentimentos só me afastavam mais. E quem acreditaria que iríamos nos conhecer assim? Não posso fingir que nada aconteceu depois de receber tanto dinheiro, mas posso convidar para um jantar.